Meu nome é Ember Sullivan, tenho 28 anos. Quando voltei para Santa Ana naquela noite, eu imaginava que teria um jantar desconfortável e talvez passaria alguns dias dormindo no sofá enquanto decidia meus próximos passos. Mas o que aconteceu foi completamente diferente. Minha mãe colocou uma folha sobre a mesa e disse: "Você está devendo $30.000 de aluguel atrasado. Os primeiros 2.000 precisam estar aqui até domingo, ou seu carro vai desaparecer." Eu fiquei sem entender. Como eles podiam inventar uma dívida de aluguel de anos, se eu morava a quase 1.000 quilômetros dali? Antes que eu conseguisse responder, meu pai completou: "A partir de agora, vamos cobrar 10% de juros por mês." Exatamente como um proprietário de verdade faria. Minha irmã começou a rir. Minha tia me chamou de inútil. Os quatro me encaravam como se aquela cena tivesse sido ensaiada antes mesmo de eu entrar pela porta. Eles esperavam que eu implorasse, que eu tentasse provar meu valor. Peguei a planilha de 12 páginas e comecei a analisar os números. Alguns valores eram específicos demais, calculados com uma precisão estranha. Naquele momento percebi que aquilo não era uma simples cobrança. Alguém tinha criado um plano baseado no meu medo e na minha culpa. Tirei fotos de todas as páginas, deixei o documento sobre a mesa e me levantei. Eu não tentei justificar minha carreira, nem lembrei a eles que o carro estava no meu nome. Não discuti. Apenas peguei uma mala, minhas chaves e saí daquela casa antes da meia-noite. 7 dias depois, meu celular tocou às 1 da manhã. Era uma mensagem da minha irmã: "Cara, a mãe encontrou uma coisa no correio e está gritando. Por favor, responde." Às 1h23, minha tia mandou outra mensagem: "Sua mãe e seu pai estão aqui chorando. Liga para eles." Eles ainda acreditavam que eu era a pessoa em apuros. Eles não faziam ideia de que aquela carta revelaria exatamente porque eles precisavam daqueles $30.000. Antes de contar o que estava escrito naquela carta e tudo o que aconteceu depois que fui embora, me diga de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber até onde essa história vai chegar. A pessoa que abriu a porta para mim naquela noite foi Emma Reis. Ela era a mesma amiga que anos antes havia sentado ao meu lado na aula de álgebra do 10º ano, quando descobri que números podiam revelar uma mentira melhor do que qualquer discussão. Ela não mandou eu me acalmar. Apenas fez café, me entregou um cobertor e pediu para ver a cobrança. Foi então que contei quem estava envolvido: minha mãe, Linda, meu pai, Michael, minha irmã mais velha, Jéssica, e minha tia Diane, que naquela noite parecia estar se divertindo com a minha humilhação. Emma analisou a primeira página, depois a segunda, e sua expressão mudou. O valor não era arredondado. A suposta dívida dizia que eu devia exatamente $29.840 por moradia, contas, armazenamento, administração familiar e juros. Depois eles adicionaram uma taxa de processamento de $160 apenas para chegar ao número chamativo de 30.000. As datas voltavam 4 anos no passado, incluindo meses em que eu trabalhava em São Francisco e nem sequer tinha dormido naquela casa uma única vez. Havia uma cobrança pelo uso da garagem da família, mesmo quando meu carro ficava em um estacionamento pago perto do meu apartamento. Também colocaram uma taxa por apoio à carreira em um período em que minha própria mãe se recusava a atender minhas ligações porque achava que trabalhar com publicidade não era uma profissão séria. O documento parecia absurdo, mas havia algo que incomodava Emma. Aquilo era organizado demais para ser apenas uma brincadeira. Ela olhou para mim e disse: "Eles não acreditam nisso. Eles precisam disso." E aquela diferença ficou marcada na minha cabeça. Eu tinha voltado para Santa Ana depois que a agência onde eu trabalhava passou por uma fusão com uma empresa maior. Ao contrário do que Linda aparentemente havia contado para toda a família, eu não tinha sido demitida. Eu aceitei um pacote de rescisão e já estava participando de entrevistas para uma vaga de estratégia regional que me permitiria trabalhar mais perto de casa. Eu tinha dinheiro guardado, boas referências e várias possibilidades pela frente. Para meus pais, eu só havia dito que precisava de um lugar temporário para ficar, porque queria passar alguns dias longe da pressão e organizar minha vida sem transformar tudo em uma grande explicação. Mas Linda interpretou meu silêncio como fracasso. Na cabeça dela, minha necessidade de privacidade virou uma oportunidade para me colocar no banco dos réus. Às 8h12 da manhã seguinte, ela me ligou 6 vezes. Na 7ª tentativa, quem chamou foi Michael.
Eu atendi porque ainda existia uma pequena esperança de que ele ligasse para pedir desculpas pela ameaça dos juros. Mas não foi isso que aconteceu. Sua mãe quer a chave do carro deixada em cima da bancada da cozinha até domingo, caso você não consiga pagar, ele disse. Pedi que ele repetisse, porque eu queria ter certeza de que tinha ouvido corretamente. Então ele baixou o tom de voz e revelou que Linda já tinha entrado em contato com alguém que poderia retirar o carro rapidamente. Lembrei a ele que o registro, o seguro, o financiamento e o documento do veículo estavam todos no meu nome. A resposta dele foi simples: nós ajudamos você quando era mais nova. Não transforme isso em uma briga. Naquele momento, a última desculpa que eu ainda inventava para defendê-lo desapareceu. O silêncio de Michael nunca tinha sido falta de coragem. Era a forma que ele escolhia para agir. Linda fazia as exigências, e ele tentava fazer parecer que tudo era apenas uma decisão lógica. Pouco depois, Jéssica mandou uma mensagem: só paga alguma coisa para a mãe parar de incomodar todo mundo. Perguntei por que a tranquilidade de todos dependia do meu dinheiro. Ela respondeu com um emoji rindo e escreveu: porque foi você quem voltou rastejando para casa. Eu quase respondi com um texto enorme. Quase tentei explicar tudo. Mas, em vez disso, apenas salvei a mensagem. Ao meio-dia, eu e Emma já tínhamos criado uma pasta chamada 30.000. Lá colocamos a cobrança, as fotos das páginas, registros das ligações, mensagens, documentos do carro e todos os extratos bancários que mostravam onde eu realmente tinha morado e quais despesas eu tinha pago durante os anos em que eles alegavam que eu estava ocupando a casa deles. Depois, procurei nos meus e-mails informações sobre a empresa da família, a Sullivan Property Holdings. Minha avó, Evelyn, havia criado a empresa décadas antes, começando com um pequeno duplex e a casa onde meus pais moravam. Quando ela ficou doente, Linda assumiu a administração diária dos imóveis. Quando eu era adolescente, eu me lembrava de ver envelopes chegando, ligações de manutenção e inquilinos aparecendo com cheques. Mas nunca fui incluída naquele negócio. Linda sempre dizia que aquilo era assunto de adultos e que Jéssica entendia dessas coisas melhor do que eu. Mas então eu olhei novamente para a cobrança. No final da página havia uma marca que eu reconheci. SPH Administração. E naquele instante comecei a perceber que aquela dívida inventada talvez tivesse uma ligação muito maior com a empresa da família do que eu imaginava. Eles tinham usado o próprio modelo de contabilidade da empresa da família para criar aquela cobrança contra mim. E, de alguma forma, isso me incomodou mais do que todos os insultos que eu tinha ouvido naquela noite. Peguei o telefone e liguei para Linda. Fiz apenas uma pergunta. Por que a Sullivan Property Holdings aparece em uma cobrança pessoal de aluguel? Por alguns segundos, ela ficou em silêncio. Então respondeu que eu não deveria tentar agir como contadora e que o prazo de domingo continuava valendo. Enquanto ela falava, ouvi papéis sendo mexidos ao fundo e a voz baixa de Diane dizendo: não explica nada. Logo depois, Linda desligou. Emma percebeu minha expressão e perguntou se eu queria voltar a casa para pegar o restante das minhas coisas. Eu queria, mas não porque desejava outra discussão. Eu precisava encontrar uma antiga caixa azul de documentos que minha avó Evelyn tinha me dado antes de morrer. Linda sempre dizia que aquilo era apenas uma bagunça sentimental. Pela primeira vez, comecei a pensar se ela chamava daquela forma porque tinha medo do que eu poderia descobrir dentro daquela caixa. Naquela noite, fui até a casa acompanhada de Emma. Meu celular estava gravando no bolso, não para criar uma cena, mas para proteger a mim mesma. A porta da frente estava destrancada. Quando entrei no quarto, percebi imediatamente que algo estava errado. Minhas roupas haviam sido retiradas do armário e colocadas em sacos pretos de lixo espalhados pelo corredor. A caixa azul tinha desaparecido. Em cima de um dos sacos havia um bilhete escrito à mão por Linda. Primeiro pagamento até domingo. Juros de 10% a partir de segunda-feira. Ignorei o papel e olhei em direção à garagem. Foi quando percebi que a chave reserva do meu carro, que ficava pendurada em um gancho, também havia sumido. Naquele momento, eu nem me perguntei mais se minha própria família seria capaz de tentar pegar meu carro. A pergunta mais importante era outra: até onde eles estavam dispostos a ir para impedir que eu descobrisse o verdadeiro motivo daquela cobrança? O domingo chegou e, obviamente, nenhum pagamento saiu de mim. Às 6h40 da manhã,
acordei com o barulho de metal do lado de fora do apartamento de Emma. Quando olhei pela janela, vi um caminhão de reboque se aproximando do meu carro. Um homem usando colete refletivo conferia a placa do veículo enquanto o outro segurava a chave reserva que havia desaparecido da minha casa. Por alguns segundos, fiquei parada sem acreditar. Mas o medo que Linda esperava causar em mim começou a se transformar em algo diferente. Mais frio. Mais determinado. Peguei a pasta com os documentos do carro, desci correndo e comecei a gravar tudo. O motorista me mostrou uma autorização de retirada do veículo assinada por Linda, alegando que ela era uma coproprietária autorizada agindo em nome da Sullivan Property Holdings. Mas havia um problema. A assinatura que aparecia abaixo da minha não era minha. Era uma tentativa mal feita de copiar meu nome, com a inicial do meio errada, acompanhada por uma cópia antiga do cartão de seguro. O documento ainda tinha Diane como testemunha. Expliquei ao motorista que o carro era propriedade particular, mostrei o documento oficial do veículo e chamei a polícia. Assim que ele viu os papéis corretos, afastou-se imediatamente do carro. O outro homem tentou devolver a chave reserva e ir embora, mas consegui fotografar o crachá da empresa antes que ele saísse. Quando o policial chegou, analisou os documentos, ouviu os relatos e perguntou se eu queria registrar o caso como uma possível tentativa de fraude. Eu respondi apenas: sim. E aquela pequena palavra teve um peso enorme. Não era mais uma discussão na mesa da família. Não era uma tentativa de convencer meus pais de que estavam errados. Era um registro oficial. Enquanto o policial ainda estava ali, Linda ligou. Coloquei no viva voz. Ela não perguntou se eu estava bem. Não perguntou o que tinha acontecido. A primeira coisa que disse foi que eu tinha envergonhado a família por causa de um simples mal-entendido. Então perguntei: por que minha assinatura está em um documento que eu nunca vi? Ela respondeu rapidamente: seu pai cuidou disso. Depois mudou de assunto e voltou a falar sobre a dívida, dizendo que os juros já tinham começado a acumular. Michael ligou apenas 30 segundos depois e tentou afirmar que Linda era quem tinha cuidado de toda a papelada. Mas as versões dos dois começaram a se contradizer antes mesmo que eu precisasse pressioná-los. Logo depois, Jessica mandou uma mensagem dizendo que eu estava ficando louca e que estava exagerando em tudo. Diane foi ainda mais longe e disse que chamar a polícia faria futuros empregadores pensarem que eu era uma pessoa instável. Eu apenas guardei tudo. Cada mensagem. Cada ligação. Cada documento. Emma, que trabalhava como assistente jurídica em um escritório de advocacia, ficou ao meu lado analisando a situação com a mesma expressão que usava quando uma testemunha acabava de se contradizer em um depoimento. Eles envolveram falsificação de documento, uma tentativa de tomar posse de um bem que não pertence a eles e ainda deram duas versões diferentes da história antes mesmo do café da manhã, ela disse. Pare de tratar isso como uma simples briga de família. Naquela tarde, Emma me apresentou a advogada que supervisionava seu trabalho, Priya Shaw. Priya não prometeu vingança. Ela não falou em destruir ninguém. Ela falou sobre procedimentos, provas e caminhos legais. E, para pessoas acostumadas a controlar narrativas, isso acabou sendo muito mais assustador. Ela analisou a cobrança, o caso do reboque, o documento do carro e o número do registro policial. Depois fez uma pergunta que me fez voltar a uma lembrança que eu não pensava há anos. Linda já teve uma procuração ou autorização legal para agir em seu nome? A pergunta abriu uma memória antiga. Quando eu tinha 19 anos, passei um semestre estudando fora do país. Antes da viagem, Linda insistiu que eu assinasse uma autorização limitada, permitindo que ela renovasse o registro do meu carro caso fosse necessário. Minha avó Evelyn não gostou da ideia. Eu ainda lembrava dela colocando uma pasta azul na minha frente dizendo: leia sempre o final de qualquer documento, Amber. As pessoas escondem suas verdadeiras intenções onde acham que você está cansada demais para perceber. Eu só assinei depois que confirmei que aquela autorização teria validade de apenas 6 meses. Priya explicou que um documento expirado não poderia legalmente justificar a retirada do meu carro, mas também mostrava como Linda conseguiu acesso a informações pessoais suficientes para criar algo que parecesse verdadeiro. Perguntei se deveria confrontá-los naquele momento. A resposta de Priya foi direta. Ainda não.
primeiro precisamos descobrir em quantos outros lugares sua assinatura pode ter sido usada. Então começamos a agir. Solicitamos meus relatórios completos de crédito, bloqueamos novas tentativas de abertura de contas em meu nome, enviamos notificações para preservar registros da empresa de reboque e pedimos todos os documentos que relacionassem meu nome a Sullivan Property Holdings. Depois liguei para o depósito onde Linda costumava guardar documentos antigos da empresa. O gerente se lembrava da minha avó. Depois de confirmar minha identidade, ele revelou algo inesperado. Uma pequena caixa havia sido transferida 3 meses antes para o escritório de advocacia responsável pelo testamento e pelo fundo de Evelyn. Linda não tinha destruído a caixa azul. Ela tinha retirado aquilo da casa porque aqueles documentos nunca deveriam ter ficado sob o controle dela. Foi a primeira notícia realmente boa que recebemos. Mas ela trouxe uma nova pergunta. Por que o advogado do fundo da minha avó tinha retirado aqueles documentos pouco antes do meu aniversário de 28 anos? A resposta começou a aparecer aos poucos. Meu relatório de crédito não mostrava nenhum novo cartão ou empréstimo pessoal, mas havia uma consulta recente feita por uma instituição chamada Pacific Horizon Bank. Eu nunca tinha solicitado nada lá. Priya ligou para o departamento de fraude do banco enquanto eu ouvia. O atendente ainda não podia revelar detalhes da conta, mas confirmou algo que fez meu estômago revirar. Meu número de identificação pessoal havia sido usado como parte de um processo comercial relacionado a Sullivan Property Holdings. Meu estômago se apertou, não porque eu ainda estivesse surpresa, mas porque aquela cobrança de repente parecia ter outro significado. Aquela dívida inventada parecia mais uma contagem regressiva. Alguém sabia que uma auditoria ou uma renovação importante estava chegando. Alguém precisava conseguir exatamente aqueles $29.840 antes que isso acontecesse. Às 19h03 daquela noite, Linda me enviou uma foto do gancho vazio onde ficava a chave reserva do carro e escreveu: Última chance. Traga o dinheiro para casa e podemos esquecer tudo isso. Fiquei olhando para aquela mensagem por alguns segundos. Depois olhei para o relatório policial ao meu lado. Eles realmente acreditavam que o significado de família era eu ajudá-los a apagar as provas do que tinham feito? Respondi apenas 6 palavras. Não entre em contato com meu veículo novamente. Depois bloqueei todos os números, com exceção do de Jéssica. Deixei o contato dela aberto por um único motivo. Jéssica gostava de estar perto de quem tinha poder, mas nunca aprendeu a agir com calma quando esse poder mudava de mãos. Se algo dentro daquela casa começasse a desmoronar, eu sabia que ela seria a primeira pessoa a me contar. Na manhã de segunda-feira, Priya recebeu os documentos do fundo familiar. Ela colocou a caixa azul da minha avó sobre a mesa da sala de reuniões, mas não abriu imediatamente. Antes, perguntou se eu queria alguém presente como testemunha. Emma sentou ao meu lado. Eu levantei a tampa da caixa e encontrei, logo no primeiro envelope, uma frase escrita à mão pela minha avó. Para Amber, quando ela completar 28 anos. O conteúdo não era uma carta emocional, pelo menos não no começo. Era um acordo de funcionamento da empresa, uma alteração no fundo familiar Evelyn Sullivan e uma lista detalhada das participações nos imóveis. Minha avó possuía 60% da Sullivan Property Holdings. Linda tinha 20%. Michael, 10%. E Jéssica, 10%. Mas o documento dizia algo que mudou tudo. A participação de 60% de Evelyn seria transferida para mim no meu aniversário de 28 anos, junto com o direito de escolher o administrador principal da empresa e exigir uma prestação completa de contas sobre todas as transações feitas durante o período em que Linda esteve administrando temporariamente o negócio. A casa onde meus pais moravam não pertencia oficialmente a eles. Ela pertencia à empresa. Assim como 2 imóveis alugados e a cozinha comercial que Linda usava para o negócio de catering dela. Li aquele parágrafo 3 vezes antes de realmente entender o peso daquilo. Minha mãe tinha exigido aluguel atrasado de mim dentro de uma casa controlada por uma empresa da qual eu agora era a principal proprietária. Ela tinha ameaçado tomar meu carro usando o nome da mesma empresa. E fez isso poucos dias antes de perder oficialmente a autoridade para administrar o negócio. O segundo envelope continha uma carta da minha avó Evelyn. Era curta, mas cada palavra parecia ter sido escolhida com cuidado. Ela escreveu que Linda era inteligente, determinada e que facilmente se desesperava quando sentia que estava perdendo o controle.
Sobre Michael, disse que ele evitava conflitos por tanto tempo que, em algum momento, deixar de agir também se tornava uma forma de participação. Sobre Jéssica, escreveu que ela havia aprendido a confundir proximidade com autoridade com verdadeiro mérito. Então veio a frase que ficou gravada na minha mente. Você pode sentir vontade de salvá-los quando a verdade aparecer. Não salve ninguém antes que os livros sejam abertos. Naquele momento, senti como se minha avó tivesse atravessado o tempo apenas para me lembrar de permanecer firme. Aqueles documentos reorganizaram anos de memórias antigas. Linda trancando o escritório. Diane carregando blocos de notas de cobrança em branco. Jéssica se gabando de serviços pagos pela empresa. E Evelyn, em silêncio, construindo uma proteção que ninguém conseguiria quebrar. Pri abriu o cronograma financeiro. O contrato do fundo exigia uma revisão independente dentro de 10 dias úteis após a transferência da propriedade. Um aviso oficial já havia sido enviado para o endereço registrado da empresa, que era justamente a casa dos meus pais, informando que a autorização de assinatura de Linda terminaria à meia-noite de sexta-feira. Um segundo pacote exigia a entrega de extratos bancários, contratos de aluguel, acordos com fornecedores e registros fiscais da empresa. Foi aquele mesmo pacote de correspondências que Jéssica mencionaria mais tarde. Mas, antes que ele chegasse às mãos deles, nós precisávamos descobrir exatamente o que a análise financeira revelaria. Depois que enviamos a declaração formal de suspeita de fraude, o Pacific Horizon Bank liberou os documentos relacionados ao processo comercial. O pedido era para renovar uma linha de crédito de $180 mil. Meu nome aparecia como garantidora pessoal e como futura integrante majoritária da empresa. A autorização eletrônica tinha sido enviada usando o endereço de internet da casa dos meus pais. Diane havia autenticado uma declaração de confirmação de identidade. Jéssica assinou como secretária da empresa. Michael assinou uma resolução afirmando que todos os membros haviam aprovado a operação. E Linda havia assinado praticamente tudo como administradora principal. O banco ainda não tinha liberado a renovação porque aguardava a confirmação final após a mudança de participação no meu aniversário. Foi então que o plano deles ficou completamente claro. Eles queriam me apresentar como alguém sem dinheiro, me pressionar a entregar $30 mil imediatamente, me deixar vulnerável para assinar qualquer documento que colocassem na minha frente e usar esse pagamento para cobrir um problema financeiro antes que a revisão das contas acontecesse. Se eu recusasse, a ideia era pegar meu carro, vendê-lo rapidamente e transformar o dinheiro em uma suposta ajuda da família. Aquela cobrança nunca foi apenas uma crueldade emocional. Era uma armadilha financeira disfarçada de reunião familiar. Priya perguntou qual resultado eu queria alcançar. A resposta deveria ter sido simples, mas naquele momento lembrei do conselho da minha avó Evelyn. Minha primeira reação ainda era tentar reduzir os danos. Eu queria proteger Michael das decisões de Linda, justificar o comportamento de Jéssica como imaturidade e acreditar que Diane apenas tinha seguido ordens. Mas eu percebi que era exatamente esse pensamento que tinha permitido que tudo continuasse por tanto tempo. Eu quero a empresa protegida, respondi. Quero todas as contas bloqueadas contra transferências não autorizadas. Quero a auditoria completa. E não quero que ninguém seja avisado além do que o contrato do fundo exige. A partir daí, as medidas começaram. Nomeamos um administrador independente para os imóveis, informamos aos bancos sobre a mudança de controle, cancelamos oficialmente a autoridade de Linda e marcamos a inspeção financeira para sexta-feira pela manhã. Priya também enviou uma notificação formal proibindo qualquer venda, transferência ou destruição de bens da empresa. Eu não liguei para casa. Pela primeira vez em muito tempo, escolhi cuidar da minha própria vida. Naquela mesma tarde, recebi a proposta para o cargo de estratégia regional que eu estava buscando. E comemorei uma conquista que eles não poderiam diminuir ou transformar em fracasso. Eu e Emma comemos comida de entrega sentadas no chão da sala dela, porque a mesa estava completamente coberta por documentos jurídicos. Na madrugada do sábado seguinte, às 0h54, o aviso de rastreamento confirmou que o pacote certificado finalmente havia sido entregue depois de várias tentativas. 6 minutos depois, minha mensagem chegou de Jéssica. Cara, a mãe encontrou uma coisa no correio e está gritando. Por favor, responde. Fiquei observando os 3 pontinhos de digitação aparecerem e desaparecerem na tela. Jéssica parecia querer escrever algo, mas apagava antes de enviar.
À 1h09, ela finalmente mandou uma foto da primeira página do documento. Linda havia marcado com tanta força a frase encerramento da autoridade de administração que quase rasgou o papel. Às 1h23, Diane enviou uma mensagem. Sua mãe e seu pai estão aqui chorando. Por favor, liga para eles. Logo depois, Michael deixou um áudio dizendo que tudo aquilo era apenas um mal-entendido envolvendo os documentos da minha avó. Linda também deixou uma mensagem dizendo que poderíamos resolver a questão do aluguel se eu voltasse para casa imediatamente. Mas nenhum deles conseguia dizer as únicas palavras que eu precisava ouvir. Nós usamos seu nome. Nós mentimos. Nós tentamos pegar algo que era seu. Eu não respondi. Às 1h41, Jéssica finalmente enviou a mensagem que eu já esperava. Tem coisas no escritório que a mãe não quer que os auditores vejam. Respondi apenas. Não toque em nada. Tire fotos e saia do cômodo. 3 minutos depois, meu celular começou a receber várias imagens. Eram fotos de livros contábeis, sacos com documentos destruídos e notas fiscais de fornecedores com o nome da empresa de Diane. Na última página havia uma coluna escrita à mão mostrando um déficit de $29.840. O mesmo valor exato que eles haviam colocado na cobrança contra mim. Aquilo não era coincidência. Era o buraco financeiro que eles queriam que eu cobrisse antes que eu tivesse o direito legal de investigar a empresa. Na sexta-feira de manhã, voltei a casa acompanhada por Priya, um contador forense chamado Daniel Cho e o administrador independente dos imóveis. Eu não tinha entrado naquela casa desde o dia em que encontrei minhas coisas jogadas em sacos de lixo. Linda estava parada na porta tentando impedir nossa entrada, segurando a mesma cobrança que havia usado contra mim durante o jantar. Ela não vai entrar até pagar o que deve, disse ela em voz alta, para os vizinhos que já observavam a situação de suas casas. Priya entregou a ela o acordo da empresa e explicou, com toda a calma, que eu estava entrando ali como a principal proprietária da companhia que controlava aquele imóvel. O rosto de Linda não demonstrou tristeza. Ele ficou ainda mais duro. Então ela se virou para os vizinhos e disse. Ela manipulou a avó morrendo para roubar a própria casa da família. Aquela acusação revelou algo que nenhum pedido de desculpas teria mostrado. Linda não estava arrependida pelo que tinha feito. Ela estava furiosa porque tinha perdido o controle da história. Passei por ela sem levantar a voz. Dentro do escritório, 3 gaveteiros estavam vazios. Um notebook tinha sido restaurado e várias caixas haviam sido retiradas do lugar. Jéssica estava sentada na escada, com os olhos inchados de tanto chorar, dizendo que só havia assinado documentos porque Linda garantiu que eram procedimentos normais. Michael repetia que nunca tinha entendido completamente as finanças da empresa. Diane dizia que autenticar minha declaração de identidade sem minha presença era apenas um atalho de família. Daniel começou analisando os extratos bancários que Jéssica havia fotografado. Em menos de 2 horas, ele encontrou pagamentos para a empresa de manutenção de Diane por serviços que os próprios inquilinos afirmavam nunca terem acontecido. Também descobriu transferências mensais de consultoria para Jéssica, despesas do negócio de catering de Linda pagas pelas contas dos imóveis e saques em dinheiro autorizados por Linda e Michael. O valor desaparecido de $29.840 era apenas o problema imediato antes da renovação bancária. A soma preliminar das movimentações sem explicação já ultrapassava $137 mil. Linda reagiu atacando todos na sala. Disse que Jéssica era ingrata. Que Michael era fraco. Que Diane tinha ido longe demais. Que eu havia abandonado a família. Até minha avó Evelyn, que já havia falecido há 3 anos, foi acusada por Linda de ter criado uma armadilha cruel. Enquanto eu ouvia tudo, finalmente entendi como aquela família funcionava. Linda criava crises, distribuía a culpa e depois oferecia aceitação como recompensa para quem obedecesse. Aquela cobrança de aluguel tinha sido apenas a primeira vez que ela colocou todo aquele sistema no papel. Priya pediu que todos preservassem documentos, celulares e computadores. Linda recusou e tentou pegar o notebook do escritório. O administrador dos imóveis a impediu. Então Michael finalmente admitiu. Os documentos que estão faltando estão na garagem da Diane. Diane gritou dizendo que Michael também tinha concordado em retirar aqueles documentos.
Então Jéssica revelou algo ainda mais grave: Linda havia pedido que ela pagasse e-mails da empresa antes da auditoria. Em menos de 5 minutos, a união entre eles começou a desmoronar. Porque aquilo nunca tinha sido lealdade. Era apenas um acordo silencioso para proteger todos das consequências. Eu poderia ter encerrado aquela reunião naquele momento e deixado os advogados assumirem tudo. Mas ainda havia uma pergunta que eu precisava fazer. Coloquei a cobrança de $30.000 ao lado do registro que mostrava o déficit financeiro e olhei para Linda. Quando você olhou para mim naquela mesa de jantar, você viu sua filha? Ou viu apenas $30.000? Pela primeira vez, ela não tinha uma resposta preparada. Michael começou a chorar. Jéssica baixou a cabeça e ficou olhando para o chão. Diane murmurou que aquela pergunta era injusta. Então Linda finalmente respondeu. Eu vi alguém que devia tudo a esta família. Aquela frase eliminou qualquer dúvida que ainda existia dentro de mim. Eu expliquei as decisões que seriam tomadas. A autoridade de Linda como administradora da empresa estava encerrada de forma definitiva. A função remunerada de consultoria de Jéssica terminava imediatamente. Os contratos de Diane como fornecedora seriam suspensos e enviados para análise. O acesso de Michael às contas da empresa seria bloqueado. A casa seria avaliada, porque durante anos recursos da empresa haviam sido usados para cobrir despesas pessoais da família. Se eles colaborassem, tudo poderia seguir por um processo civil organizado. Mas se destruíssem documentos, transferissem bens, tentassem pressionar inquilinos ou voltassem a mexer no meu carro, buscaríamos medidas judiciais urgentes e encaminharíamos todas as provas às autoridades responsáveis. Linda deu uma risada curta e fria. Eu jamais faria isso com a minha própria mãe. Olhei para ela e respondi. Você tentou retirar meu carro antes do café da manhã de domingo. Não confunda minha paciência com autorização. Ela bateu a cobrança sobre a mesa e disse que contaria para todos os parentes, clientes e vizinhos que eu tinha voltado de São Francisco apenas para tomar o negócio de uma mulher doente. Eu disse que ela poderia contar a versão que quisesse. Porque a auditoria contaria a verdadeira história. Com datas. Com assinaturas. Com registros bancários. Naquela mesma noite, a campanha contra mim começou. Os grupos da família ficaram cheios de mensagens me chamando de gananciosa. Linda publicou que estava sendo expulsa pela própria filha, depois de tudo que havia sacrificado por mim. Diane ligou para vários parentes dizendo que eu tinha falsificado o fundo da minha avó. Jéssica não publicou nada em público, mas me procurou em particular implorando para que eu não incluísse ela na auditoria. Michael pediu que eu esperasse e desse tempo para Linda se acalmar. Eu não respondi nenhum deles. Em vez disso, Pri enviou um único comunicado oficial para todos os membros da empresa e para os inquilinos. A administração havia mudado. Os pagamentos de aluguel e os serviços de manutenção continuariam normalmente. E os registros financeiros estavam passando por uma revisão independente. A diferença era enorme. Linda tinha gritos. Eu tinha documentos. Na segunda-feira, 2 parentes me encaminharam mensagens nas quais Linda admitia que precisava do meu pagamento antes que o banco começasse a analisar as contas com mais atenção. Um antigo inquilino enviou fotos mostrando reparos que ele mesmo havia pago, mesmo com Diane cobrando esses mesmos serviços da empresa. Quanto mais Linda tentava destruir minha imagem, mais pessoas apareciam trazendo provas. A vingança que eu imaginava no começo, cheia de raiva e confronto, acabou se transformando em algo muito mais forte. Eu simplesmente parei de proteger a mentira. E a verdade começou a encontrar seus próprios aliados. As consequências não chegaram como uma grande explosão dramática. Elas vieram em forma de reuniões, prazos, contratos cancelados e documentos oficiais que ninguém conseguia apagar com palavras. O Pacific Horizon recusou a renovação da linha de crédito e encaminhou os documentos de identidade usados no processo para uma investigação. Sem aquele crédito disponível, o negócio de catering de Linda perdeu o acesso à cozinha comercial da empresa, porque havia acumulado meses de cobranças não pagas. 2 clientes importantes cancelaram contratos depois de descobrirem que depósitos haviam passado por contas que agora estavam sob análise. A auditoria independente revelou, no fim,
um total de $164.300 em pagamentos não autorizados, despesas pessoais, cobranças de fornecedores sem comprovação e retiradas em dinheiro sem justificativa. Parte desse dinheiro tinha sido usada para manter o negócio de Linda funcionando. Outra parte pagou cartões de crédito de Jéssica e viagens caras disfarçadas como uma pesquisa de mercado. E uma quantia significativa passou pela empresa de manutenção de fachada de Diane. Michael também não conseguiu se esconder. Durante anos, ele assinou relatórios trimestrais afirmando que havia revisado as movimentações financeiras da empresa. Depois, tentou dizer que não entendia os detalhes das contas. O relatório final não permitiu que nenhum deles se protegesse usando apenas a palavra família. Ele apresentou nomes, datas, valores e responsabilidades. A denúncia contra Diane como tabeliã foi confirmada. Sua autorização profissional foi revogada. A empresa encerrou todos os contratos com o negócio dela, e a seguradora responsável pelo trabalho dela iniciou sua própria investigação. Jéssica perdeu sua fonte de renda dentro da empresa e, depois de mentir sobre sua participação em uma verificação profissional, perdeu uma oportunidade de trabalho em uma imobiliária local. Ela saiu da casa da família e passou a culpar Linda publicamente. Em particular, tentou colocar parte da culpa em mim. Naquele momento percebi que ela tinha mudado de lado, mas não tinha mudado de caráter. Michael decidiu colaborar com o processo civil, abriu mão da participação que possuía na empresa para ajudar no pagamento das perdas e saiu de casa depois de se separar de Linda. Ele pediu que eu dissesse que ele havia sido manipulado. Eu recusei. Expliquei que manipulação talvez explicasse a primeira assinatura, mas não explicava todas as outras que vieram depois. Linda, por outro lado, lutou contra tudo até o fim. Ela contestou o fundo da minha avó, acusou Daniel de falta de imparcialidade e entrou com uma reclamação dizendo que Priya havia tentado intimidá-la. Cada tentativa falhou e apenas aumentou seus próprios custos legais. Mas o golpe mais sério aconteceu quando ela continuou usando recursos da empresa mesmo depois de perder oficialmente sua autoridade. Na manhã seguinte ao início da auditoria, ela transferiu $18.000 para uma nova conta. A ordem emergencial do tribunal bloqueou essa conta e proibiu Linda de administrar, vender ou colocar qualquer patrimônio da empresa como garantia. O juiz não se importou com as lágrimas dela. O que importava era que a transferência tinha acontecido depois que ela recebeu uma notificação oficial por escrito. Então chegou a hora de lidar com a casa da família. Durante anos, a Sullivan Property Holdings havia pago impostos, seguros, contas e reformas, enquanto Linda e Michael praticamente não contribuíam financeiramente. Como a empresa precisava de recursos para recuperar os imóveis alugados e cumprir as obrigações de restituição, o conselho administrativo, que naquele momento era liderado principalmente por mim, aprovou a venda da propriedade. Eu dei a eles 60 dias para sair. Mais tempo do que a lei exigia. E muito mais consideração do que o prazo que eles tinham me dado. Linda chamou aquilo de crueldade. Então enviei a ela uma cópia da antiga cobrança que ela mesma havia criado, com uma frase destacada. Primeiro pagamento devido no domingo. Não coloquei juros. Não precisei. A casa foi vendida para um casal que queria transformá-la em um lar de verdade, não em um símbolo de controle familiar. O dinheiro da venda restaurou as reservas da empresa, cobriu os reparos necessários nos imóveis alugados e ajudou a financiar os acordos de compensação. A participação de 20% que Linda possuía na empresa foi reduzida por causa das decisões judiciais contra ela, deixando-a com muito menos do que imaginava receber. O negócio de catering dela acabou fechando. A imagem de uma grande empresária e matriarca bem-sucedida começou a desaparecer quando fornecedores passaram a cobrar pagamentos atrasados e antigos funcionários revelaram como ela costumava culpar outras pessoas pelos problemas financeiros. No dia da mudança, Linda ficou parada na entrada da casa e disse que eu tinha destruído a família por causa de $30.000. Olhei para a casa. Olhei para o lugar na garagem onde minha chave reserva costumava ficar pendurada. Depois olhei para ela, ainda acreditando que o problema era apenas aquele valor. Não, respondi. Você colocou um preço de $30.000 em mim. A auditoria mostrou o preço das suas escolhas. Ela perguntou se eu me sentia poderosa. Eu disse que me sentia livre. E aquilo pareceu machucá-la mais do que qualquer explosão de raiva poderia ter feito. Porque a raiva ainda teria mantido Linda como o centro da minha vida.
Mas estar livre significava que ela não controlava mais o próximo capítulo da minha história. Quando o caminhão de mudança saiu da garagem, eu não comemorei o fato de ela estar deixando a casa. Ela ainda tinha recursos do acordo e ainda tinha escolhas. O que eu comemorei foi o fim da impunidade. Ela perdeu a casa, o negócio, a autoridade, grande parte da reputação e, principalmente, a obediência automática das pessoas que durante anos ela treinou para girar ao redor dela. A maior consequência não foi a falta de dinheiro. Foi ter que enfrentar a própria responsabilidade sem alguém para carregar o peso por ela. 6 meses depois daquela noite da cobrança, a Sullivan Property Holdings já não parecia a empresa privada que Linda controlava em segredo. Os inquilinos tinham um sistema online para solicitar reparos. Todos os contratos com fornecedores passavam por verificação. Os relatórios trimestrais eram enviados para todos os membros da empresa, sem pastas escondidas ou conversas nos bastidores. Eu mantive meu novo trabalho na área de estratégia e permaneci como administradora principal apenas pelo tempo necessário para criar novas regras de segurança. Depois contratei um gestor profissional. Porque minha liberdade não seria substituir Linda e continuar presa ao mesmo modelo que ela criou. O duplex reformado voltou a gerar uma renda estável, e parte do dinheiro recuperado foi direcionada para um fundo de emergência destinado a ajudar inquilinos que passassem por dificuldades temporárias. Minha avó Evelyn tinha criado aquele patrimônio para gerar segurança. Linda usou aquilo para criar dependência. Eu queria que o final recuperasse o propósito original, não apenas trocasse quem estava no controle. Emma deixou de ser apenas uma amiga e se tornou família por escolha, algo que nenhum documento poderia definir. Nós mantivemos a pasta chamada 30.000. Meu carro continuou sendo meu. Troquei as fechaduras, cancelei a antiga chave reserva e, com o tempo, até parei de carregar comigo o relatório policial. Meses depois, Jéssica enviou uma carta de desculpas com 4 páginas. Na primeira página, ela admitiu que tinha rido naquela noite porque me humilhar fazia ela se sentir mais segura. Nas outras 3, tentou explicar como Linda havia influenciado suas decisões. Eu respondi com apenas uma frase. Uma explicação não é uma reparação. Hoje, minha comunicação com Jéssica é rara e só acontece quando ela consegue conversar sem tentar exigir espaço na minha vida. Michael começou a fazer terapia e ainda me envia cartões de aniversário. Eu não diria que nossa relação foi completamente curada. Eu diria que ela se tornou honesta o suficiente para existir com limites claros. Diane nunca pediu desculpas. Com o tempo, as pessoas simplesmente pararam de dar atenção ao que ela dizia. Linda me escreveu 2 vezes. Na primeira carta, ela culpou Evelyn, a situação econômica, Michael e até a mim pelo que aconteceu. A segunda foi bem mais curta. Ela contou que havia começado a trabalhar em outra empresa de catering e que finalmente entendia como era seguir regras criadas por outra pessoa. Depois perguntou se poderíamos conversar. Eu aceitei apenas uma conversa. Mas não em um café tentando transformar aquilo em uma falsa reconciliação. Escolhi a sala de reuniões de Priya. Linda chegou sem familiares ao redor, sem plateia e sem pessoas para confirmar a versão dela. Durante 1 hora, ela tentou encontrar uma maneira de contar o passado em que o medo justificasse todas as escolhas que fez. Então eu disse algo que ela precisava ouvir. Perdão não era uma porta que ela poderia bater até que eu decidisse abrir. Era algo que talvez surgisse dentro de mim com o tempo, ou talvez não. E, independentemente disso, não devolveria a autoridade dela na empresa, não apagaria as decisões judiciais, não traria a casa de volta e não me tornaria responsável pelo conforto dela. Ela perguntou. Então isso é meu castigo para sempre? Eu respondi. O castigo terminou quando as decisões do tribunal terminaram. O que existe agora são limites. Essa era a diferença que Linda nunca tinha aceitado aprender. Antes de ir embora, ela fez uma última pergunta. Você ainda tem aquela cobrança original? Eu tinha. Ela ficava no meu escritório, em uma moldura, ao lado de uma cópia da frase escrita pela minha avó Evelyn. Não salve ninguém antes que os livros sejam abertos. Eu não mantinha aquela cobrança porque gostava de reviver a humilhação. Eu mantinha porque aquele documento representava o momento em que a história que eles contavam sobre mim se transformou em prova contra eles. Naquela noite do jantar, eu entrei naquela casa acreditando que precisava da aprovação da minha família para provar que eu não era um fracasso.
Eu saí acreditando que precisava mostrar que eles estavam errados. Mas, no final, aprendi algo muito mais importante. Pessoas determinadas a não entender você podem transformar qualquer explicação em outro julgamento. E a resposta mais forte nem sempre é um discurso. Às vezes, é uma conta protegida. Uma mensagem salva. Uma declaração assinada. E a coragem de permitir que as consequências aconteçam sem tentar impedir o processo. Linda tinha exigido $30.000, juros de 10% ao mês e até tentou tomar meu carro. Uma semana depois, era ela quem pedia que eu voltasse porque os documentos revelaram que a casa que ela controlava, a empresa que ela usava e os registros que ela escondia já não estavam mais sob o domínio dela. Eu voltei. Mas não como a filha assustada que eles imaginavam poder pressionar. Voltei como a principal proprietária da empresa, abrindo cada arquivo que eles tentaram manter fechado. Eles queriam alguém para cobrar. Queriam um culpado para humilhar. Queriam uma fonte de dinheiro para resolver seus próprios problemas. Mas acabaram criando a pessoa que revelaria tudo. No fim, família pode pedir compreensão. Pode pedir uma segunda chance. Mas não pode exigir imunidade. Na noite em que fui embora, achei que estava perdendo meu lugar naquela família. Só depois percebi que o que eu realmente perdi foi o papel que eles tinham escolhido para mim. Tudo que construí depois disso finalmente pertencia a mim. Esperamos que esta história fictícia tenha deixado uma reflexão significativa sobre limites, confiança e as consequências das escolhas. Todos os acontecimentos e personagens desta história foram criados exclusivamente para fins de entretenimento e reflexão. Esperamos que esta narrativa lembre você de que uma dor não precisa ser visível para ser verdadeira, e que a sua recuperação não precisa acontecer de forma grandiosa para ter valor. Às vezes, pequenas decisões, pequenos afastamentos e simples escolhas de proteção podem ser o primeiro passo para construir uma vida completamente diferente.